Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Queremos mais uma vez o seu comentário. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso Brasil você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe com o seu compartilhamento, o seu like e observe que no alto da tela tem o QR Code para você fazer a sua inscrição como membro aqui do canal Foco do Brasil. Torne-se membro. Aponte o leitor do seu smartphone e faça a leitura do QR Code e aproveite para fazer a sua inscrição, tornar-se membro aqui do canal com 50% de desconto no primeiro mês. Não perca também a primeira edição de segunda a sábado do Jornal Foco do Brasil com Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro no Paraná, e ele disse que torce pela paz e que o Brasil tudo fará para alcançar esse objetivo na Ucrânia, o país europeu que vive um conflito armado. Estamos olhando, assistindo já há muito tempo, não é? Desde que foi invadido pela Rússia em fevereiro deste ano. Por que nós chegamos até aqui? Vocês, em grande parte, pelo país de origem, um país pacífico, um país também produtor rural, que na bandeira de lá impera as mesmas cores da bandeira daqui. Somos irmãos, queremos o bem um do outro, torcemos pela paz e o Brasil tudo fará, como vem fazendo, para que essa paz seja alcançada, disse Bolsonaro. E não disse por acaso. Ele esteve em Prudentópolis, no interior do Paraná, onde participou de um grande encontro. O município tem a maior comunidade de imigrantes e descendentes de ucranianos no Brasil. Antes do evento, Bolsonaro fez um passeio motociata pela cidade e cumprimentou apoiadores. Por vezes eu pergunto, não como eu cheguei até aqui, mas por que nós chegamos até aqui. Vocês, em grande parte, têm um país de origem, um país pacífico, um país também produtor rural, que nas bandeiras de lá imperam as mesmas cores da bandeira daqui. Somos irmãos. Queremos o bem um do outro, torcemos pela paz e o Brasil tudo fará, como vem fazendo, para que essa paz seja alcançada. Somos uma grande nação aqui, temos tudo. Costumo dizer que somos a terra prometida. Aqui é um pedaço do paraíso com toda certeza. Temos aquilo que quase ninguém tem mundo afora. E o mais importante, um povo miscigenado, que cada vez mais se inteira, se informa, cada vez mais quer produzir para o nosso Brasil. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. E o trabalho de vocês, mais do que divisa, nos garantem a segurança alimentar e a segurança alimentar também de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O Brasil vai indo muito bem na sua economia. Por mais que alguns torçam, o outro lado torça, o Brasil cada vez mais diminui a taxa de desemprego. Cada vez mais o nosso produto interno bruto é maior. E também no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Londrina, no estado. Ele foi recebido com muita euforia por apoiadores em Londrina, com direito a motociata, entre outros momentos.
Tá aí então o presidente Jair Bolsonaro no estado do Paraná, Londrina, também Prudentópolis e, inclusive, por falar em Prudentópolis, a cidade mais ucraniana do Brasil, veja que o presidente teve uma preocupação. Além dessa torcida pela paz e pelo povo ucraniano, o presidente Bolsonaro também lá no início ele se preocupou com relação a um contexto geral sobre alimentação no Brasil e no mundo. E por isso ele teve que até conversar com o presidente russo, fez uma visita, não significando um apoio à Rússia ou à guerra, mas um ponto de equilíbrio, né? O fato da guerra acontecendo, independentemente da posição essa ou aquela do Brasil, mas uma preocupação demonstrada por Bolsonaro com relação ao agronegócio, à produção de alimentos do Brasil. E veja como o presidente acertou em ter ido conversar para tentar amenizar a catastrófica situação de faltar implementos aqui no país, enfim, uma série de itens, dependemos do exterior. E os fertilizantes dependemos, sobretudo, da Rússia, também da Ucrânia, mas sobretudo da Rússia. E para provar que ele estava certo, agora o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que conversou com o presidente russo também, só agora, né, sobre as exportações ucranianas de grãos pelo Mar Negro e também afirmou que espera um acordo mediado pela ONU para que seja mantido e expandido para incluir a exportação de amônia russa, fertilizante, né, ingrediente aí para isso. Remover os obstáculos que ainda existem em relação à exportação de fertilizantes russos é absolutamente essencial, disse o chefe da ONU a jornalistas pouco depois de falar com Putin. Facilitar os embarques de alimentos e fertilizantes da Rússia é um aspecto central de um pacote negociado entre a ONU e a Turquia em 22 de julho, que também retomou as remessas de grãos e fertilizantes da Ucrânia no Mar Negro. A Rússia recentemente criticou o acordo, reclamando que suas exportações ainda estavam prejudicadas. O acordo incluía a amônia, um ingrediente importante para os fertilizantes de nitrato. Um oleoduto que transportava amônia da região russa do Volga para o porto ucraniano, um porto ucraniano no Mar Negro, foi fechado quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro. As Nações Unidas estão agora tentando intermediar a retomada dessas exportações de amônia. Então está aí. O presidente Bolsonaro foi e deu resultado essa visita. Como agora disse ao povo ucraniano que vive ali em Prudentópolis, no Paraná, uma bela cidade, um belo povo, a cidade mais ucraniana do Brasil, que torce pela paz e torce pela recuperação de todo o povo ucraniano. O presidente Jair Bolsonaro esteve na sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, onde participou do culto de aniversário do pastor Silas Malafaia, como já falamos na edição anterior, e autoridades políticas estiveram presentes também no culto de ação de graças. Inclusive o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o governador do Rio de Janeiro, o senador Romário, deputados, enfim. Foi um momento festivo e também de gratidão a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia. E o presidente Jair Bolsonaro até participou do culto, ele comentou a respeito dessa proximidade que tem com esse conhecido pastor brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a amizade que tem com Malafaia, que foi o pastor que realizou seu casamento com Michele em 2013. Ele é meu conselheiro mesmo, por vezes, por conta das altas temperaturas, eu não abro os áudios dele e ele fica irritado comigo. Eu falo, Silas, eu não vou ouvir o seu áudio porque quero continuar sendo seu amigo. Esse é um amigo de verdade, que bota pra fora, que fala, reclama e dá sua opinião. Ao final é a amizade acima de tudo porque somos passageiros aqui, revelou Bolsonaro. Ele também falou que se pega pensando em como ele se tornou presidente da República e da missão que ele tem para com o povo brasileiro. Eu jamais esperava ser presidente e às vezes me pergunto, não como cheguei aqui à presidência, mas por que cheguei. Para mim seria muito mais fácil estar do outro lado da esplanada, mas decidi ficar do lado da nossa consciência, da nossa crença e desse povo ao qual devo lealdade, disse. Tenho certeza que o bem vai continuar vencendo o mal, afirmou ele. O presidente também falou sobre a defesa da liberdade de assuntos de interesse de todos os evangélicos e conservadores cristãos, como a não legalização do aborto, das drogas e contra a ideologia de gênero.
Após a participação do presidente Bolsonaro, o conhecido pastor Cláudio Duarte iniciou a pregação do culto de aniversário. O pastor Silas Malafaia completou 64 anos. O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda de campanha neste sábado em Pernambuco, comparecendo à Marcha para Jesus de Garanhuns, a terra natal do petista Lula. O petista nasceu no município de Caetés, que à época era um distrito de Garanhuns. Além da campanha voltada para o eleitor religioso, por ali, a presença do presidente Bolsonaro no município tem por objetivo mostrar força justamente na terra natal de Lula. Em Pernambuco, Bolsonaro ainda participa de uma motociata com trajeto de Santa Cruz do Capibaribe até Caruaru, passando por Toritama. Em Caruaru, ele discursará em um comício. As atividades no estado fazem parte da estratégia traçada por coordenadores eleitorais para consolidar votos e conquistar novos eleitores no belo estado do Nordeste brasileiro, Pernambuco. A Marcha para Jesus é o destaque desse sábado, com o objetivo de convencer o povo nordestino a fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. E o presidente Bolsonaro, como tem feito, estará participando ali deste momento. A população da região, conservadora, cristã, marcando presença também neste belo momento na cidade de Garanhuns, Pernambuco. E o presidente Jair Bolsonaro em Londres, ele embarcando neste sábado à noite, seguindo em viagem durante este domingo. E em Londres, a partir deste domingo, ele participa da despedida da Rainha Elizabeth II. O presidente vai ao funeral de Elizabeth II cumprir uma formalidade diplomática. Ele comparece à cerimônia em Londres, junto de outros chefes de Estado, não é? Bem como políticos e a família real britânica. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. E na noite desta segunda, dia 19, o presidente embarca para Nova York, onde será o primeiro, inclusive, a discursar na Assembleia Geral da ONU na terça, dia 20. Portanto, temos nesta nova semana um importante momento com o presidente brasileiro fazendo a abertura da Assembleia Geral da ONU ao vivo e participando nos Estados Unidos, em Nova York. Nova pesquisa Modal Mais Futura Inteligência para a corrida presidencial, divulgada nesta sexta, dia 16, mostra o presidente Jair Bolsonaro à frente no levantamento, com 41,9%. Depois aparece o petista Lula, com 36,9%. O levantamento ainda analisou um possível segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, o presidente aparece com 46,4% das intenções de voto contra 44,5% do petista. A pesquisa Modal Mais, realizada pelo Instituto Futura Inteligência, foi contratada pelo Banco Modal. Foram entrevistados 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR 00745/2022. Essa pesquisa também está sendo divulgada por importantes veículos de comunicação no Brasil. É a segunda pesquisa, vimos da Brasmarket pesquisa, também apontando vitória, com possibilidade até de vitória de Bolsonaro no primeiro turno, dentro da margem de erro, apontando isso, liderando também a outra pesquisa. As principais aí que a Globo mostra, Estadão, Folha de São Paulo, envolvendo Datafolha, o outro antigo Ibope, o instituto aí que é um antigo Ibope, não é? Esses dão a vitória ao petista Lula com uma boa margem. Há essa discrepância em evidência e essas são as pesquisas que apontam essa reviravolta e têm a coragem de mostrar um valor diferente do que esses outros aí geralmente vem mostrando desde o início do ano, da corrida eleitoral, enfim. E veja, brasileiro, se essa notícia não é de chorar. A gente sabe que falta muito para o Brasil ainda. Pela riqueza que esse país tem, o próprio presidente Jair Bolsonaro considera isso, que isso aqui é um país que era para estar em outra posição. O povo brasileiro tinha que estar em uma outra fase, no sentido de qualidade de vida, de estrutura para que se viver. É muito dinheiro ao longo de décadas e décadas e décadas e a gente não sabe de fato para onde foi toda a produção nacional, a riqueza deste país.
que faz a gente viver num patamar muito aquém do desejável, do merecido e do possível ao povo brasileiro. Mas a gente sabe que tem muitas explicações para isso. E uma delas está aqui nessa notícia. O Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo em termos absolutos. Para sustentar os salários e os benefícios de cada um dos parlamentares, e porque a gente tem agora essa oportunidade de escolher melhor, escolher nomes decentes ou manter os decentes também no Congresso, é importante saber. Os pagadores de impostos, nós desembolsamos 25 milhões por ano para cada parlamentar. 25 milhões de reais por ano para cada parlamentar. Apenas o Parlamento dos Estados Unidos tem um orçamento superior aos Estados Unidos, país número 1 do mundo, não é? Apenas Estados Unidos tem algo superior em gastos absolutos, comparando com os demais países. O Brasil perde apenas para os Estados Unidos. Mas nós não temos a qualidade, a estrutura, nem em sonho do que tem o povo norte-americano. De acordo com um estudo elaborado pela Universidade de Brasília e também por duas universidades norte-americanas, uma delas do sul da Califórnia, em 2020 a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tiveram 2,98 bilhões de dólares à disposição, o equivalente a 0,15% do produto interno brasileiro. O valor destinado ao Congresso é previsto no Orçamento Geral da União e repassado ao Poder Legislativo pelo Executivo. Nos Estados Unidos, o valor total foi de 4,73 bilhões, 0,02% do PIB. Você ouviu? Aqui, 0,15% do PIB. Nos Estados Unidos, 0,02% do PIB é o gasto com os nobres parlamentares. O terceiro lugar é o Japão. Toda a potência que é o Japão e ainda não gasta tanto quanto nós gastamos com nossos deputados e senadores. 1,12 bilhão de dólares. E aí vem, olha a explicação, Argentina, este país quebrado aí, gasta 1 bilhão de dólares para sustentar seus parlamentares. Numa relação com a renda média dos cidadãos, o Legislativo do Brasil é líder em despesas. O gasto com cada um dos congressistas corresponde a 528 vezes a renda média dos brasileiros. A medalha de prata está com a Argentina. Veja a vergonha. Isso não é coisa típica de paizinho medíocre. Neste caso, precisamos reconhecer, somos um paizinho medíocre. Não dá para ser patriota, não dá para falar em amor à pátria quando a gente vê um dado como este aqui. E a Argentina é a segunda colocada, onde os parlamentares custam individualmente 228 vezes a renda média local. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores compararam o orçamento dos parlamentares e dos congressos de 33 países. Os números foram compilados pela União Parlamentar Internacional, pelo Banco Mundial e por escritório do Banco Central dos Estados Unidos. Neste ano, a Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União, TCU, tem 14,5 bilhões de reais disponíveis em recursos. Puro dinheiro. O maior limite de gastos pertence à Câmara, 6,95 bilhões de reais, seguido pelo Senado, gasta 5,1 bilhões, e pelo TCU, 2,4 bilhões de reais. A quantidade de dinheiro à disposição do Congresso é maior que a de 4 ministérios somados. Comunicações, 4,2 bilhões. Meio ambiente, tão falado, propalado meio ambiente, não é? 3,6 bilhões. Turismo, um país como o Brasil, como não canso de falar, que recebe anualmente
o que a Torre Eiffel na França, em Paris, recebe de turistas. Pense você, com toda a potência que temos, mas aqui o Ministério do Turismo não chega nem aos pés do gasto que temos com o Congresso Nacional. 3,5 bilhões é a cota destinada de recursos para o Ministério do Turismo. E ainda mais, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 947 milhões de reais são destinados. Portanto, para alcançar o que gastamos com o Congresso Nacional, é preciso somar Ministério das Comunicações, a verba do Ministério do Meio Ambiente, a verba do Ministério do Turismo, a verba do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É ainda superior ao montante disponibilizado ao Ministério Público da União, aproximadamente 8 bilhões de reais. Todos esses gastos, da mesma forma, são previstos no Orçamento Geral da União. Não é ilegal. Mas é muito dinheiro. A maior parte do orçamento do Legislativo é direcionada ao pagamento dos salários e dos benefícios de congressistas e servidores, 6,4 bilhões de reais. Só para eu sou um usuário do SUS, você deve ser também, a maior parte dos brasileiros você usa o SUS, mas ali não. Só para assistência médica e odontológica, a verba disponível é de 495 milhões de reais. O segundo maior gasto é com aposentadorias e pensões, e não é feita a aposentadoria de um parlamentar ou assessor, não é feita de um salário mínimo, não. Totalizando 5,5 bilhões de reais. A Câmara e o Senado dispõem de 4 superquadras residenciais em Brasília para acomodar os apartamentos funcionais. Neste ano, 21 milhões de reais estão reservados para quê? Para manter os imóveis. E você pensando em tirar da sua criança, do seu filho, cortar aqui, cortar lá para fazer uma pinturinha na sua casa. Se é que a maioria dos brasileiros consegue imaginar pintar a casa própria, que não em sonho. Se o parlamentar decidir não morar em um desses apartamentos, pode requisitar o auxílio moradia, 4,2 mil por mês. Dá para pagar um bom aluguel aí na sua casa, não dá? Na sua cidade, uma mansão, não dá? Em 2022, podem ser utilizados 10,5 milhões para aluguel. Apartamentos funcionais também são disponibilizados a integrantes do Executivo e Judiciário e, da mesma forma, os custos são previstos no Orçamento Geral da União. A folha de pagamentos do Congresso não é apenas cara, gente, também é extensa. Ao todo, há 20 mil pessoas contempladas. O consolo é que são brasileiros, que estão ganhando bem e que vivem bem. Esses, sim, vivem muito bem. A maioria, cargo sem problema, concursado, ajeitado, sabe-se lá o quê e como que foram parar ali. Por talento, por competência também. A Câmara é que tem mais funcionários, 14,7 mil servidores, aí que está o X da questão, comissionados. Efetivos, aí concursados e mais alguns estagiários. O maior grupo é formado pelos assessores de gabinetes, 10,8 mil trabalhando, também conhecidos como os secretários parlamentares. No Senado, há 6,1 mil servidores, a maioria 4,1 mil de comissionados. O que você, brasileiro, pensa a respeito disso? Não é possível que só eu e você pensamos da mesma forma. Será? O que você pensa? Será que se formos eleitos para chegar lá também pensaríamos da mesma forma? Manter os privilégios? Você vê o seu candidato ou alguém falando em cortar gastos? Em reduzir tudo isso? Em fazer o país chamado Brasil gastar menos? E aí entra... Isso é só para falar de Câmara, Senado, TCU, os 3 itens aí. Deixamos de lado a Câmara de Vereadores, as assembleias em cada estado brasileiro, câmaras de vereadores em cada município brasileiro. Estão todos envolvidos em leis e leis e leis, e quanto mais leis há,
menos cumprimento existe. Até Deus desistiu, porque com a lei e mais lei, não dá. Ninguém cumpre, ninguém consegue. É burocracia, é complicação. Mas para tudo, para cada olhar de um parlamentar, opa, tem que fazer um projeto aqui, isso aqui e tal, e tome lei. Mas o povo brasileiro não merece pagar tanto. A gente gostaria de olhar com mais orgulho para essas casas, perceber que estão preocupados com o peso que o Estado ainda representa no lombo de cada brasileiro e com o que poderia ser feito de melhor para o povo com tanto dinheiro. José Dumont é investigado pelo crime contra vulneráveis, a repercussão do ator José Dumont da Globo. Pois é, gente, você viu aí a repercussão. Ele agora não integra mais o elenco da novela Todas as Flores, escrita por João Emanuel Carneiro. Estava prevista a estreia em outubro agora na plataforma Globoplay. A decisão da emissora foi tomada após o artista de 72 anos, ele é conhecidíssimo por diversos trabalhos na TV e no cinema em 40 anos de carreira, ele ser preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Com essa suspeita de armazenar imagens complicadas, não é? Contra vulneráveis, crianças, coisa horrorosa. De acordo com a polícia, Dumont foi alvo de buscas em um inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente, que o investiga pelo crime de atos contra vulneráveis. E uma matéria, inclusive, que circula por aí, informa que ele é suspeito de atrair a atenção de um fã de 12 anos, oferecer-lhe ajuda financeira para que ele se aproximasse. Enfim, toda essa repercussão, então, muita gente indignada, a classe artística indignada, mas a pergunta é que fica, quantos aí, de fato, tem uma preocupação sincera com relação a outros princípios e valores que podem ser debatidos e que, na verdade, estão aí demonstrando que não estão nem se importando com absolutamente nada, com família, com nada, mas estão indignados agora com o ator. E é preciso estar indignado de fato. Mas na hora de dar a lição na televisão, na novela, no cotidiano, na festa, isso e aquilo, valores, princípios, ensinamentos, Deus, estão nem aí. Uma grande parte, infelizmente, dessa classe artística. Um homem teve seu celular roubado ao tentar tirar uma foto com Lula durante um comício do ex-presidente em Montes Claros, Minas Gerais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um rapaz com uma menina apoiada nos ombros, posando ao lado do petista, com a ideia de fotografar, né, segurando o celular. Quando então uma mão toma o aparelho rapidamente e escafedeu-se. Sumiu, desapareceu. Em maio deste ano, um smartphone sumiu em uma palestra também do petista na Universidade de Campinas. Se alguém achou esse celular, traz aqui para a gente, pediu a mestre de cerimônias daquele evento. A gente sabe que é muito difícil para o estudante. Na loja, um modelo igual ao furtado, Motorola, custa quase R$4.000. E até Eduardo Suplicy já foi prejudicado por um ato dessa natureza. Em 2013, um homem bateu a carteira e o celular do então senador em uma manifestação a favor de Dilma Rousseff. Em 2017, no entanto, Lula minimizou o roubo de celulares e atribuiu a incidência de homicídios em Pernambuco à pobreza. É uma coisa que está intimamente ligada, ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, a uma casinha, a um emprego e de repente o cara perde tudo, então vira uma indústria de roubar celular. Para que ele rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Eu penso que essa violência em Pernambuco é causada pela desesperança, dizendo que o cara que rouba um celular e faz outras coisas piores após o roubo, contra as coitadas das vítimas, como vimos agora, um jovem em Brasília ao lado da sua namorada, o cidadão chegou, tirou a vida do coitado, um jovem com um futuro brilhante, e saiu caminhando, levando seu celular. E aí, eles são vítimas da sociedade, não é? Nada de criminoso, de mau caráter, de safado sem vergonha, não, nada disso, vamos defender os coitadinhos. Tarcísio de Freitas participou de reunião virtual com cooperativas paulistas de transporte e caminhoneiros.
E o ex-ministro da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro prometeu reduzir alíquotas como um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Também um imposto sobre propriedades de veículos automotores, famigerado IPVA em São Paulo. Nossa ideia é reduzir alíquotas, porque o Estado não vai ser competitivo enquanto praticarmos alíquotas de ICMS que são maiores que a dos outros estados, disse Tarcísio. Precisa de um acerto interestadual para baixar a guerra fiscal, complementou. Tarcísio ainda garantiu aos caminhoneiros que, se for eleito governador de São Paulo, vai aumentar o prazo para que a categoria pague o ICMS. Tem uma questão que é fundamental, principalmente para o pequeno, que é o alongamento do prazo de recolhimento do ICMS, afirmou. Você é obrigado a recolher o ICMS 30 dias após o faturamento, mas você vai receber 60, 90 dias depois, explicou. Freitas prometeu aos caminhoneiros reduzirem 1 ponto percentual a cobrança do IPVA. A alíquota do estado de São Paulo subiu para 4%, a alíquota mais cara do Brasil hoje. A nossa ideia é baixar essa alíquota de 4% para 3%, afirmou Tarcísio. A outra questão é a isenção do IPVA por idade do veículo. São Paulo é um dos poucos estados do Brasil que trabalha com isenção a partir de 20 anos. Nós temos alguns estados do Brasil trabalhando com 15 e 10 anos. Então a nossa ideia é levar essa isenção para 15 anos, disse Tarcísio. O Brasil foi o 4º país com maior volume de investimentos estrangeiros no primeiro trimestre de 2022, mais uma boa notícia, de acordo com dados das principais economias do mundo compilados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e pelo Banco Central. O relatório da OCDE, que traz os volumes investidos nos 3 primeiros meses do ano, não traz o valor que entrou no mercado brasileiro. O período de levantamento da OCDE coincidiu com a greve dos funcionários do Banco Central, que atrasou a divulgação de uma série de indicadores, inclusive de investimentos. 27,88 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros entre janeiro e março de 2022, e com isso ficou atrás apenas da China, 101,9 bilhões, Estados Unidos, 66,9 bilhões e Austrália, 59,31 bilhões, mas à frente de outros países membros da OCDE. O México ficou na 5ª posição. Ainda de acordo com os dados da organização, em 2021 o Brasil também ficou no 4º lugar no ranking global, quando recebeu 50,36 bilhões de dólares em investimentos. E o general Heleno postou em seu Instagram um alerta. Ele fez uma convocação para todos os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O general Heleno quer que todos não percam a chance de votar nas eleições. Ele incentivou a participação dos eleitores no dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições deste ano. O general Heleno explica também que os votos em Ciro e Tebet podem ser desperdiçados. Segundo ele, serão desperdiçados, pois ambos não têm chances de irem para o segundo turno. A alegação se dá para convencer os brasileiros a levar o voto, a questão do voto útil, diretamente já no primeiro turno. No caso, o general Heleno pede para o voto útil ser destinado ao seu candidato, o presidente Jair Bolsonaro, que inclusive ele faz parte do ministério da atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele nasceu na Itália e veio para os Estados Unidos ainda jovem. Aprendeu malabarismo e tornou-se famoso no mundo inteiro. Finalmente resolveu aposentar-se. Queria retornar a seu país natal, Itália, e fixar residência lá. Vendeu todas as suas propriedades, comprou uma passagem de navio para a Itália, investiu o resto do dinheiro em um único diamante e escondeu-o em sua cabina do navio. Durante a viagem, ele mostrou a um menino como fazer malabarismo com maçãs. Em breve havia um grupo de pessoas ao redor dele. O orgulho do momento subiu-lhe a cabeça. Ele correu até sua cabina e pegou o diamante. Explicou ao grupo que aquela pedra representava uma vida inteira de economias e começou a fazer malabarismo com ela, com movimentos cada vez mais ousados. Em um determinado ponto, ele atirou o diamante muito alto e as pessoas prenderam a respiração. Conhecendo o valor do diamante, elas pediram-lhe que não repetisse a façanha. Desafiado, levado pela euforia do momento, ele o atirou mais alto ainda. Novamente as pessoas
Prenderam a respiração e suspiraram de alívio quando ele conseguiu pegá-lo. Tendo total confiança em si mesmo e em sua habilidade, o malabarista disse às pessoas que atiraria o diamante para cima mais uma vez e tão alto que a pedra desapareceria da visão de todos por alguns instantes. Novamente as pessoas pediram-lhe que não repetisse a façanha, como uma mãe pede aos filhos: não corra, se cuide, não faça isso. Mas, cheio de confiança, depois de tantos anos de experiência, ele atirou o diamante para o alto. A pedra desapareceu por alguns instantes e, em seguida, reapareceu brilhando à luz do sol. Naquele exato momento, o navio balançou e o diamante precioso caiu no mar, perdendo-se para sempre. Como um acidente, como um fato inesperado, todos nós ficamos muito tristes por aquele homem ter perdido seus bens materiais, diziam as pessoas. Mas Deus considera a nossa alma muito mais valiosa que todas as riquezas do mundo. Assim como o homem dessa história, a maioria de nós faz malabarismo com sua alma. Confiamos em nós mesmos, em nossa habilidade, em nossa experiência. Confiamos que ainda sobrará tempo para um pedido final de perdão, de arrependimento, de entregar a sua vida a Deus. Existem pessoas ao nosso redor implorando para não nos arriscarmos mais, porque elas reconhecem o valor de nossa alma, mas continuamos a fazer malabarismos mais uma vez, sem jamais saber quando o navio vai balançar, levando nossa chance embora para sempre. Vamos pensar nisso? Para mais reflexões como esta, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e inscreva-se lá também. Muitas reflexões maravilhosas esperando você. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, convidando você, querido brasileiro, a fazer parte da nossa comunidade. Torne-se membro do jornal, do canal Foco do Brasil. Aí na tela está aparecendo o QR Code para você fazer a sua inscrição. Faça a leitura com o leitor do seu celular, do seu smartphone e aproveite, torne-se membro. O primeiro mês você tem 50% de desconto. Muitos estão fazendo e por isso a nossa gratidão. Agradecendo também a sua audiência, ficamos por aqui com esta edição. Não perca, também no sábado, o Jornal Foco do Brasil, primeira edição ao meio-dia, com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.